atacante do futebol francês, entra na mira do Galo. É esse. É essa. E tem a outra, que é a do Bernard também. Né? Muita coisa acontecendo nos bastidores do Atlético pra gente atualizar pro ouvinte. Porque esse atacante do futebol francês não é o Bernard. Não é o Bernard. O Bernard tá no futebol da Grécia, no Panathinaikos. E até o Álvaro e ouvintes, é uma negociação que tá perdendo força, né? O Bernard tá fazendo uma alta pedida, o Atlético entende que não é o perfil de investimento da SAF. A SAF tem priorizado jovens atacantes, então a ideia é fazer investimentos desta monta. E aí surgiu o nome que o Henrique André trouxe mais cedo. É importante você, ouvinte, você, torcedor, também acompanhar a Itatiaia através das redes sociais, através do nosso site, o itatiaesporte.com.br, do atacante Luiz Henrique. O jogador de 22 anos pertence ao Olympique de Marseille. Ele foi revelado pelo Botafogo, aí na live a imagem dele para você tentar se familiarizar, porque no ano passado ele acabou sendo pouco aproveitado no Botafogo. De volta ao Olympique de Marseille, também não tem sido aproveitado. Mas qual é o grande trunfo do Luiz Henrique? A idade, Álvaro. 22 anos, ele apareceu como um fenômeno no Botafogo. Na sua primeira temporada foi destaque. Aí desperta o interesse do futebol francês. Não se adapta, não se firma por lá, volta ao Botafogo. O Fogão, ano passado, foi um ano maluco, né? Aquele ano histórico do primeiro turno, depois daquele desastre no segundo turno, e ele não era titular absoluto do Botafogo. E repito, talvez pela pouca idade, mas é justamente essa idade que o faz entrar na mira do Atlético e ter negociações, inclusive nesse momento, já encaminhadas por uma possível compra na apuração do nosso Henrique André, falando aí em coisa de 6 milhões de euros. Quer dizer, seria um valor bastante considerável a ser investido pelo Atlético. Ele despertou o interesse, inclusive, de outras equipes. O Grêmio, o São Paulo falaram no Luiz Henrique em dezembro, mas ele voltou ao futebol francês. Todos queriam por empréstimo. Essa também é a carta na manga do Galo, falando em comprar. Na negociação do Galo é compra. E o Olympique de Marseille atravessa uma crise financeira, fez um investimento que não teve retorno técnico, então agora tenta salvar alguma grana. E pode dar negócio, viu, Álvaro? Na informação da Itatiaia é de que avançou a negociação. E repito, Luiz Henrique, de 22 anos, ele pode aparecer, pode ser confirmado aí pelo Atlético nos próximos dias, Álvaro. Eu pergunto a você, Dopanzi, o que o torcedor do Atlético pode esperar? Esse jogador, você lembra do Luiz Henrique? Lembro, Álvaro. É um jogador que faz o lado do campo, principalmente o lado esquerdo, né? Ele é destro, aquele jogador que joga com o pé invertido e tem muita força física, cara. O jogador do 1 contra 1, mas ele é forte fisicamente, jogador mais alto, não é aquele pontinha franzino, não. Ele é forte fisicamente, que teve um início de temporada bom no Botafogo, acabou perdendo espaço. Muita gente diz, né, que o contrato dele, por empréstimo, tinha uma opção de compra no final, dependendo do número de jogos que ele fizesse, né? E ele acabou perdendo o espaço, alguns falam que é para não atingir esse número de jogos, enfim. Mas fato é, até pergunto para você e para o Thiago, quem é que rendeu no Botafogo, né? Na reta final de 2023. Né? Só o Tiquinho Soares, né? Que foi artilheiro, não, até esteve foi artilheiro no primeiro turno. Não, mas esteve em seleções do campeonato pelo primeiro turno, mas depois a barca afundou com tudo. Todo mundo no Botafogo, no retorno, foi abaixo da crítica, né? Aliás, desde a saída do Luiz Castro, o treinador português vai embora e o Botafogo desanda. Todo treinador que entrou, e o Luiz Henrique foi mais um, que teve um bom início e depois despencou junto com todo o restante do elenco do Botafogo. Acho uma boa opção. É o tipo do jogador, quando falando em característica, né, que o Atlético não tem hoje no elenco. Então, dependendo do valor, evidentemente, acho que o Atlético vai bem no mercado. É esse perfil que o Thiago acabou de dizer, né? O oposto do Bernard. Bernard é um jogador que está identificado com o torcedor atleticano, mas que já passou dos 30. A gente conhece o potencial do Bernard, mas o perfil que parece que o Atlético busca no mercado é de jogador que conseguirá ou que conseguiria entregar tecnicamente, mas no futuro entregar financeiramente também. Eu pesquisando aqui sobre o Luiz Henrique, eu me lembrei que ano passado Fluminense e Flamengo queriam o Luiz Henrique. Só que esse é outro. Esse é o do Betis, tem 23 anos. O Luiz Henrique do Betis da Espanha, que esteve no radar de vários clubes, mas está muito bem no Betis. E foi jogador do Fluminense? Esse Luiz Henrique do Botafogo, que o Atlético quer, que estava no Olympique de Marseille, estava por empréstimo, o Flamengo quis ele também, quando o Botafogo o trouxe por empréstimo. Só que aí teve um problema, o Olympique acabou aumentando a pedida e o Flamengo desistiu. Isso lá no início
de 2023. Agora, nesse início de temporada em 24, o Flamengo foi para outro Luiz Henrique. E a negociação, então, deste momento, Álvaro, é este pé, o Atlético disposto a fazer o investimento sobre essa condição da idade dele de ser revendido, né? O Atlético agora é uma SAF, o Atlético também pensa em valores, o Atlético pensa no financeiro, em repor esse caixa de uma futura venda. Foi assim com o Paulinho e está sendo agora com o Luiz Henrique. Essa é a ideia. Este é o negócio que está na mesa dos franceses e a informação da Itatiaia, inclusive, é de um avanço positivo nas conversas para que o jogador possa vestir a camisa do Galo. O Álvaro, o Filipão comandou treinamento hoje. O Filipão, óbvio, já deu aval para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, eu vou até fazer um paralelo com o Bernard, e não é que uma negociação inviabilize a outra, tá? Os dois podem jogar no Atlético, as duas negociações estão em andamento. Só que o Luiz Henrique, hoje, é o jogador de extrema que o Filipão quer, que o Filipão precisa, jogador de beirada de campo. O Bernard, que já foi esse jogador, hoje atua muito mais ao centro. E claro, tem esses pontos dificultadores, no caso do Bernard, que é a idade, né? O jogador com mais de 30 anos, tem a pedida salarial, o Bernard já é uma realidade no mercado, então tem outros times interessados e o patamar salarial dele é bastante elevado. O Bernard não vai dar o retorno, como se espera do Luiz Henrique, financeiro de uma possível venda. Bernard não vai ser mais vendido, provavelmente já encaminha aí para os seus últimos contratos na carreira. Não que ele dependa disso, mas ninguém quer abrir mão também do dinheiro. O Bernard hoje, Álvaro, pelo que eu apurei, depende muito mais dele, Bernard, do que o Atlético. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder jogar no Galo. Ele não é mais a prioridade que era no final do ano passado. O Galo hoje vê outras condições de mercado melhores até do que o Bernard. A favor dele, a identificação com a torcida, né? A carreira consolidada, o fato do Filipão já ter trabalhado com ele na seleção, conhece o jogador, né? Então, claro que isso são fatores importantes. Mas o perfil de investimento que quer o Atlético nesse momento é de atletas como o do Luiz Henrique. Quem tá na live tá vendo o treino. O Atlético hoje treinou pela manhã, nesta terça-feira, a atividade comandada pelo Filipão. Mas repito, hein? Uma negociação não inviabiliza a outra. Não é que contratando o Luiz Henrique, o Atlético encerra a conversa com o Bernard. O Atlético vai investir e deve trazer o Luiz Henrique e espera também, se o Bernard aceitar as condições do Atlético, aliás, o empresário dele em contato full time com a diretoria para tentar chegar num denominador comum dos valores. O que não vai fazer o Atlético é nenhuma loucura para repatriar o Bernard. Ô Álvaro, só uma curiosidade, o Luiz Henrique é paraibano também, né? Só que de João Pessoa, o Hulk de Campina Grande. Duas grandes cidades na Paraíba. Tiago, a gente prometeu falar um pouco mais do Bernard. Como é que tá a negociação do Atlético com o Bernard? Notícia que o Henrique André também antecipava hoje na programação da Rádio de Minas. É isso, o Atlético, primeiro, não depende uma negociação da outra. Se fechar o Luiz Henrique, não vai fechar com o Bernard. O que o Bernard pode acrescentar ao Atlético, Álvaro? Uma preocupação, olhando um pouquinho mais adiante, é que o Bernard pode ser um substituto ao Pedrinho. O Pedrinho tem contrato com o Atlético até o meio do ano, foi titular absoluto, assim, pouquíssimos jogos, né? Acabou se lesionando, acabou não acontecendo o Pedrinho, e o contrato dele com o Shakhtar vai até o meio do ano. Então, desta maneira, o Atlético já teve algumas reuniões virtuais com o Bernard, com o representante do atleta, na intenção de que o Bernard possa voltar ao Atlético, e aí fica aquela discussão, volta agora, volta no meio do ano, que é a janela de fim de temporada na Europa, ficaria mais tranquilo, fica justamente nesta questão. E financeiramente, Álvaro, a saída do Pedrinho, eu dizia até aqui no nosso intervalo interativo, daria um alívio à folha e talvez permitindo esse encaixe ao Bernard. E aí não só salarial, mas até de posição. Não sei se o Edu Panzi concorda, mas o Bernard, além da semelhança física, né? Os dois são mirradinhos, baixinhos. Franzinos. Eu sou da roça, né? Da roça ele fala miudinho. Você é um cara mais catedrático que eu, tem razão. Franzinos. Lá minha avó diria, esse menino mirradinho. Eu chegava de férias da minha avó, você tá muito mirradinho, menino. Esmilinguido. Esmilinguido, A nós da roça é isso. Mas então tá certo. O Franzino Bernard e o Pedrinho. Bem, o Bernard pegou uma caixa na Europa lá. Mas então ficaria nessa condição, Álvaro. O tamanho é o mesmo, né? É miudinho. Tem algum outro termo, Edu Panzi, para miudinho? Não. É esse mesmo. De baixa estatura. Agora uma pergunta aqui sobre o Bernard aqui, Tiago. Nessa situação toda, o staff dele esteve em Belo Horizonte ou está em Belo Horizonte? Sim.
Ele tem muitos negócios aqui, os empresários do Bernard. Mas na cidade do Galo. Já conversaram, como eu disse, para outros. Tem vários jogadores que têm o mesmo representante e tudo. E aí você, meu filho, então, nós estamos juntos aqui. E o Bernard lá, como é que é aquele negócio? Vamos mandar, não vai? Como é que é? Agora o negócio é o seguinte, ô Edu Panzi, se o Atlético não quisesse, eles nem teriam recebido os caras na cidade do Galo. Não tem por que você receber um empresário para falar de um jogador se você não interessa pelo jogador. Então, se o Atlético quer, se os caras foram, é porque o Bernard quer voltar para o Atlético. Isso torna a situação um pouco mais fácil? Isso pode tornar a situação mais fácil. Pela história que o Bernard tem com a camisa do Atlético, é obrigação do Atlético ouvir. É obrigação do Atlético receber, né? Exatamente, receber o staff do atleta, ouvir qual é a proposta, o que ele pretende, assim como é a obrigação do Bernard também, por tudo que o Atlético representa na carreira dele, escutar o que o Atlético tem a oferecer. O que a gente não pode vender para o torcedor é que o Atlético vai fazer loucuras para contar com o Bernard, ultrapassar o limite financeiro, gastar com o Bernard o que não pode nesse momento. O elenco do Atlético já é muito caro. O Atlético já tem jogadores muito caros no seu elenco. Se couber o Bernard, vai dar tudo certo. Agora, se fugir financeiramente, alguma parte vai ter que ceder. E o Bernard teria que ceder porque certamente ganha muito bem no futebol grego, mas sem dúvida nenhuma é um cara que tecnicamente acrescentaria o Atlético. Ô Álvaro, a mensagem que eu acabei de receber de uma fonte, o termo é não iludir a torcida. Exato. Então, e tá muito quente nas redes sociais, né? Tá um cravo. Virou uma campanha na rede social para trazer o Bernard também. É isso. Nossa Então, Senhora. que essa fonte acaba de me dizer, o termo que ela acaba de usar é o seguinte, não é iludir a torcida. O Atlético não vai fazer nenhuma loucura financeira por um jogador de 31 anos, por um jogador que está fora do Brasil há muito tempo. Você até perguntava antes de sair pro break, quais são os pontos positivos e negativos? Esses são os negativos. 31 anos, muito tempo fora, não joga mais na condição que jogava antes, não joga pela beirada, ou joga pelo centro. Então, ele é um outro jogador daquele que o torcedor do Atlético viu aqui no clube surgir no início de carreira. Pontos positivos. Que apareceu muito porque o Ronaldinho Gaúcho tinha presença confirmada dentro do elenco atleticano, no time atleticano, e ele precisava de alguém para correr por ele. E o Bernard, ele apareceu também e demais, por quê? Falou assim, tá vendo, ô pequenininho? Você vai voltar lá, viu, irmão? Porque eu não vou voltar, não. E ele ficava numa correria ali na ponta, ali, desenfreada. Então fez um quarteto que era fantástico, realmente. Bernard, Jô, Tardelli e Ronaldinho Gaúcho. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você não pode mais imaginar isso do Bernard. E aquilo que a gente falava, o Atlético tem a obrigação de ouvir, o Bernard também, mas ninguém tem a obrigação de fechar negócio. Se não couber no orçamento, esquece, gente. E é isso que estão aqui, pelo menos a minha fonte acaba de me dizer. Porque estão criando um factoide para jogar na diretoria a responsabilidade que tem que trazer, de que é o cara, e não é assim. E nem o próprio Atlético trata dessa maneira. Então, o termo é não iludir a torcida. Tem negócio? Tem negócio. Vamos ouvir, vamos fazer proposta. Já foi feito, inclusive, de valores. Agora, não tiver dentro daquilo que o Atlético espera, não adianta que não vai ser na base do tambor, né, da grita de rede social que o Bernard vai ser contratado. Na base do paga que a próxima gestão paga. Eu já li algumas declarações do tipo, se a diretoria do Atlético não trazer o Bernard, não sabe a briga que tá comprando com a torcida. Isso não existe. Não existe isso não, gente. E esse tempo do compra que a próxima gestão paga, gente, isso no futebol passou. É isso, vamos continuar acompanhando os desdobramentos destas negociações. Luiz Henrique, do futebol francês, e também o Bernard, hoje na Grécia.